Oi, igrejas, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Esse é o Estúdio 3, um podcast cristão, e eu sou a Rebeca do Carmo. Antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, para você ativar o sininho de notificações e para você dar like, igreja, porque aí você mostra para o YouTube que nós somos relevantes e você estende essa palavra, essa conversa, esse reino de Deus. Bom, agora a gente vai falar... Igreja, você que tá aí pensando que essa série de Lovecast só tá enaltecendo os casados e você tá sofrendo porque você tá sozinho, igreja! Vem com a gente, igreja, você não tá sozinho! Hoje eu tô aqui com a minha amiga que saiu da produção e veio aqui pra frente conversar com a gente, Letícia Souza, amiga! Aê! Seja bem-vinda, amiga! Gente, a Letícia é uma mulher. A Letícia é de poucas palavras, mas quando ela fala, assim, ó. Sabedoria, né? Tem direto ao coração, igreja. Yeah. E tô aqui com o João Alves. Olá. Professor João, seja muito bem-vindo. Que honra estar aqui nessa mesa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vida, né? E a vida amorosa. Vida de solteiro, muito né? especial, então feliz, agradecer por esse convite. Minha esposa que tá aqui. Exatamente. Vamos deixar bem claro que você, irmã, que tá olhando aí falando, olha, tem um irmão solteiro, ele não tá solteiro. Vamos falar a verdade, que a gente teve uma dificuldade de achar um irmão solteiro 30 a mais, né, que quisesse abrir a vida dele de solteiro. Então, o João, como ele sempre comenta com a gente, ele ministra os jovens aqui da nossa igreja, e ele sempre abre da época dele de solteiro, e ele tem, assim, histórias maravilhosas, assim, compartilhamentos, testemunhos que edificam muito a nossa fé. Eu falei, João, você pode vir conversar comigo, Letícia, porque a gente queria uma visão masculina, né? Porque, vamos começar já falando? Sim. Tem mais mulher que homem, né? Solteiro. No mundo, né? No mundo. Ainda mais na igreja, a gente pensa na igreja. E esse equilíbrio, igreja? Como? É difícil, né? Como que faz pra namorar? Igreja, hoje é um dia pra você que tá solteiro e você chorar junto com a gente. Pega o sorvete, né? Pega o sorvete, olha lá, igreja. O chocolate. Ou chocolate quente, porque a gente tá numa época fria, né? E vamos lá, igreja, vamos sofrer junto, né? A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. E rir com os que riem. Né? Você tá rindo, né, João? E vamos lembrar que a história bíblica é uma história de casamento, né? Uma igreja santa, linda, que está sendo preparada para o noivo. Uhum. Então, assim, Deus, ele se agrada do relacionamento. Ó! Trouxe ali, ó. Você vê, igreja, porque a gente trouxe o João, porque ele traz umas profundidades aqui, ó, nos testemunhos. Ô, João, conta pra gente aquele caso que você falou de um relacionamento que estava totalmente errado, né? Uhum. Que você teve antes de casar, antes de achar a sua cheirosa, né? E conta pra gente como é que foi isso, assim, né? De um relacionamento errado. Porque eu acho que um dos problemas que a gente tem também, a gente fica tão na ansiedade de arrumar alguém, e aí a gente se entrega pra qualquer pessoa. Fala mais sobre isso, por favor. E foi exatamente isso, né? Um relacionamento errado, né? Porque eu comecei a me relacionar com uma pessoa e esse processo, talvez pela ansiedade, né? Eu já estava com os meus 26 anos, 25, 26 anos. Uhum. E praticamente foi a primeira namorada, né? Então, assim, eu já comecei muito tarde, né? Então, eu percebi que era uma mulher mais velha e que tinha um filho. Ela tinha um filho de 5, 6 anos. Então, naquele primeiro momento, assim, eu pensei nessa responsabilidade. Puxa, olha a responsabilidade que era de estar num relacionamento. Ela estava na igreja, era uma moça que estava em processo de batismo e, ao mesmo tempo, estava preocupado com a maturidade de fé dela. Ela estava retornando para os caminhos do Senhor, mas uma família que já era cristã. E aí, nesse relacionamento, eu sentia que nós eu identifiquei ali que já tinha um primeiro problema. Havia falta de uma clareza de sentimento. Então, assim, ela era uma moça muito dura, como ela era mais velha, ela tinha essa questão de... Não vou falar que ela era mandona, né? Mas tinha essa questão da iniciativa. Se falar que as mulheres são mandonas, elas não gostam. Vão comentar aí nesse vídeo. Mas tem mulher que é mandona, né? E aí, eu percebi que Deus estava me cobrando
algo no centro da vontade dele. E eu demorei a entender as pistas que Deus estava dando, de que, por mais que eu gostava muito daquele relacionamento, oramos, aguardamos o Senhor, falamos com a liderança da igreja, cumprimos esses passos, mas ela deixava claro para mim que ela não gostava de mim, que ela não tinha um sentimento de amor. E aquilo foi uma resposta. Por quê? O relacionamento durou cerca de 1 ano, mas eu pensei, puxa, eu orei o tempo todo por alguém que me amasse de verdade, para que nós construíssemos uma história na presença de Deus. Quando ela falou assim que ela não tinha certeza desse sentimento, foi essas as palavras dela. Eu não tenho certeza que eu gosto de você. Eu tenho certeza que te amo. Eu falei assim, puxa, eu comecei a perguntar para Deus. Então talvez hoje eu faria esse processo inverso, né? Eu gastaria mais tempo perguntando para Deus. Por quê? Quando ela falava que ela não tinha certeza do sentimento, aí eu pensei, puxa, Deus, ela é a pessoa certa que o Senhor tem para mim? Foi depois de alguns meses. E aí eu tava tão obcecado com o relacionamento que eu já queria casar, já queria alugar um lugar para morar com ela, já tava pensando em como é que seria aceitar uma criança ali, que a criança acaba se envolvendo com aquele relacionamento. Então, a criança ela não tinha muito contato comigo, então eu passei um tempo para conquistar o carinho daquela criança, respeitando, olha as coisas, né? Se a gente for olhar assim, eu falei, puxa, o Senhor ele faz tudo perfeito, né? Claro, nós acreditamos que o Senhor é poderoso para restaurar qualquer relacionamento, independente da história. Porque você falou de 30 a mais, né? Sim. Se a gente for olhar de 30, as pessoas com 30 a mais, se a gente for bem honesto, assim, é difícil a gente encontrar uma pessoa de 30 anos que já não tenha uma história, não tenha um filho, já não tenha passado por um casamento. Mas Deus também é poderoso para preservar. Nós conhecemos algumas pessoas que têm essa idade. 30. Vocês estão aqui, né? E eu tenho certeza, mulheres que vão assistir esse podcast, podem ter muitas mulheres, porque assim, o que a gente aprende também, né? Mulheres que seguem a palavra, que são fiéis ao Senhor, elas esperam. A prova viva são vocês. Quando eu conheci a minha esposa também, nós temos uma idade muito próxima. E ela é uma mulher que estava também esperando no Senhor. Olha que interessante, né? Porque nós nos casamos com aproximadamente 30. E aí, voltando, né? Eu investiria mais tempo nesse processo de oração para entender de Deus. E detalhe, assim, né? A minha pastora, na época, ela teve um sonho. Assim, João, eu sonhei que você casava. E não era com a sua namorada. Aí aquilo pra mim foi uma confirmação. Assim, puxa, apesar de eu gostar desse relacionamento, eu quero muito que ela se batize, eu quero muito que ela cresça em Deus, mas o Senhor não tem esse relacionamento pra nós. Essa história não é nossa, assim, né? E aí eu fui relutando, fiquei alguns meses orando, pedindo ao Senhor coragem pra abrir mão daquele relacionamento. E olha uma pista, a minha família não aprovava. Eu acho que esse é o principal, né? Essa é uma pista. Quem está assistindo esse podcast, essa é uma pista. Quando a família tem algum tipo de restrição, por mais que você não concorde, leve em consideração, leva isso para a oração, né? Então, talvez se eu tivesse orado mais no começo, eu discerniria que não era de Deus. Deus ele não queria aquilo, não queria essa história para nós, né? Então, Deus me deu forças para poder conversar com essa moça, pedir perdão para ela, falar assim, olha, o Senhor... Talvez o Senhor tenha para nós uma amizade, que você seja muito feliz na sua história. E entendemos que, como você também não gosta de mim, entendemos que o Senhor tem para nós só uma amizade. E aí eu tive coragem, em dezembro, eu não vou lembrar o ano agora, gente. Não tem problema. Talvez 2016, 2016, não. 2015, não, 2016 não, casei em 2014. Olha aí, né? 2006, tá? Desculpa, 2006. Errei por 10 anos, né? Gente, a Jane tá aqui atrás. São 10 anos de história, né? Só olhando por mão. Errei por 10 anos, hein? A edição, não precisa editar. Foi um ato falho. Foi um ato falho. De 10 anos. De 10 anos, um ato falho de 10 anos. Porque eu lembro que foi o mesmo ano que eu comecei a faculdade, né? Então foi naquele ano, ali, em 2006, 2007, né? Então... O que eu achei importante nessa história toda, né? A minha ansiedade de querer ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo Deus ele falando, né? Que a vontade dele era soberana nesse aspecto. E eu fico feliz porque, mesmo ali com as minhas falhas, né? Eu deveria ter gastado mais tempo em oração para ter esse discernimento antes. Deus ele estava dando pistas, mas Deus foi tão amoroso porque ele me deu coragem para conversar. Essa moça também ela teve sinceridade de falar, olha... Eu gosto de você, mas não é amor. Não te amo, assim, e tal. E esse sonho que a pastora teve, a coragem que ela teve de me contar esse sonho, né? Olha,
Deus mostrou que não era essa pessoa. Era uma moça branquinha, mas não era ela. Uhum. Aí foi muito legal. Ela tinha dado, Deus deu até os traços. Deu até os traços, né? E é até curioso isso, né? Porque quando eu era solteiro, ó, uma dica legal que eu dei assim, né? Uma vez fiz uma carta, tá em algum lugar guardar essa carta, uma carta escrevendo como eu esperava as características da pessoa que eu queria conhecer em Deus. Você já fez também? Já. A Jane, ela atendeu, só que ela teve algo assim, um desafio muito grande pra ela, porque o que me inspirou aquela carta foi Provérbios 31. Mulher. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que fazia bastante coisa, né? E Mas Jane? Jane, ela supera. Ela supera, assim, né? Estamos sofrendo. O solteiro não tem um dia de paz, igreja. Mas é gostoso esse exercício de você escrever, sabe? E não só escrever, puxa, eu quero uma pessoa assim, que ame a Deus, que ame a palavra, uma pessoa que, sei lá, até características físicas, a gente pode colocar isso diante do Senhor, né? Mas submeter isso a Deus. Senhor, isso aqui é o desejo do meu coração. O que o Senhor tem para mim, né? Porque tanto para os homens como para as mulheres, se a gente ficar preso só na beleza física, a palavra diz que a beleza e a formosura são passageiras, né? Mas o Senhor, ele sonda aqui o nosso coração, né? Então, aquilo que eu achava que eu estava realizando algo na minha vida amorosa, eu estava sofrendo, que foi um ano muito difícil, não foi um ano de muitas alegrias. Eu percebi, puxa, se a bênção enriquece e não acrescenta dores, por que eu estou sofrendo? Então, foi nessa época que eu até já comentei com vocês, né, que eu li um livro chamado A Bênção de Ser Solteiro, se eu não me engano, do Gary Haynes, um pastor americano aí, e tudo mais. E ele falava nesse livro como era importante você ser feliz solteiro. E eu falei, puxa, eu preciso buscar essa felicidade. Aí, quando não deu certo o relacionamento, entendi, puxa, Deus me quer solteiro, é isso. Talvez Deus quer me mandar para as nações, Ele quer que eu ensine a palavra. Beleza! Aí quando eu encontrei esse lugar de contentamento, pouco tempo depois eu conheci ela, eu conheci a Jane. E conheci assim como uma pessoa que eu admirava, mas não necessariamente esse primeiro contato que eu tive, puxa, eu vou namorar essa mulher. Não, uma pessoa que despertou admiração, de querer conhecer mais. Né? Ah, que linda. Aí a igreja é só esperar, como diz a música. Esperar e não esperar em Deus, né? O solteiro, ele não pode pular do Salmo 40 pro Salmo 70. Porque o Salmo 40, ele fala, esperei com paciência no Senhor. Sim. Esperei, então Deus ele já respondeu. O Salmo 70 é, apressa-te, Senhor. Né? E cuidado com o João 6. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Cuidado. Quando a gente chega aos 30... Mas isso é muito bom, João, assim, é muito bom a gente saber, né, dessas histórias, porque o que eu vejo muito das minhas amigas, né, algumas casaram, umas se precipitaram, né, a gente vê isso muito na igreja, as pessoas que se precipitam. Por que você casou? Eu não queria ser solteiro. Aí, ou a pessoa até não fala, mas você percebe que ela está casada porque não queria estar só. Sim. Ou porque também tem uma coisa que eu percebo muito. As pessoas não se planejam financeiramente. Sim. E aí você vê que o primeiro problema que a pessoa tem no relacionamento, e eu digo isso porque meus pais cuidam de famílias. Então você vê o casal acabou de casar, vem e tá com problema financeiro porque não se planejou, só pelo desespero de estar casado, de mostrar, porque... Também estar casada, a gente sabe que socialmente você é mais aceito, principalmente dentro da igreja. E a gente não vive essa história da bênção de ser solteira. Então, de ser solteira ou solteiro. Então, eu vejo, assim, que as pessoas estão num desespero para casar. Sim. E como a gente equilibra isso, né? Porque eu vejo amigas que, assim, já que Deus me deu um marido, saiu fora da igreja. Depois dos 30, sabe? Eu esperei até que Deus me deu, eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Aí se envolve em relacionamentos horrorosos que acabam com a vida. Muitas estavam esperando em Deus a virgindade, aí perde a virgindade e não quer mais voltar porque sente vergonha. E aí, assim, a Bíblia diz que um abismo chama o outro, e aí a pessoa, quando você vai ver, a pessoa tá, assim, com a vida acabada. Acabada porque não soube esperar em Deus. Se até esse momento de vida não chegou um homem nesta altura, desculpa, não era do Senhor. Podia ser aquele ator bonito lá que você falou. Podia ser ele, né? Porque eu já conheci pessoas, na minha época de solteiro, eu já conheci pessoas que eram interessantes, na minha concepção. Só que, por exemplo, eram pessoas que não eram cristãs, assim, não eram evangélicas, digamos assim.
Eu conheci pessoas, assim, por exemplo, que eram católicas que, puxa, essa pessoa ela é interessante, ela tem valores ali, né? É uma pessoa, assim, que ela não é uma pessoa, assim, que fica com muitos relacionamentos. Também tem disso também, né? Essa pessoa é muito rodada de relacionamentos, assim. Puxa, eu estou buscando uma resposta do Senhor. Eu conheci pessoas assim, gente, que eu tava ali com a pessoa compartilhou, puxa, Deus me respondeu, Deus me falou claramente, assim, me deu certeza que era a pessoa, e passava um tempo e eles se separavam. Eu falei, mas peraí, se Deus respondeu, se Deus falou, como é que separou? Impossível. Ou Deus não falou, eu entendi errado. Tanto que quando eu conheci a minha esposa, eles estavam desenvolvendo uma amizade, tranquilamente, assim. Aí eu orava pela vida dela. Deus abençoe a vida dela, que ela esteja bem, beleza. Teve um dia que eu fiz uma oração diferente. Eu perguntei para Deus, Senhor, se eu tenho algo a mais do que uma amizade entre eu e a Jane, eu fiz essa oração. Quando eu fiz essa oração e conversei com ela, eu falei assim, olha, eu estava orando por você, eu fiz uma oração diferente. E aí eu perguntei para Deus se ele tinha algo a mais. Aí ela falou assim, puxa, que legal que você orou assim, eu vou orar também. E esse processo durou meses, assim, né? Foram meses de oração, né? Então, assim, não tenham pressa, né? Porque, assim, vamos entender que Deus ele é o Senhor da nossa vida. Então, assim, vocês duas como exemplo e várias pessoas acima de 30 anos, ou até mesmo acima dos 20 anos, que está buscando um relacionamento em Deus, a gente tem que ter a convicção de que o Senhor, ele é perfeito. Os planos dele são perfeitos, né? Então, isso eu sei que parece clichê de falar, mas virá no tempo certo. É porque Deus ele tem algo assim tão poderoso que ele permitiu essa questão da maturidade do tempo. Né? E quando a gente olha, por exemplo, até anotei aqui, acabei lembrando de Ruth e Boaz. Puxa, eu imagino que Boaz não era um jovenzinho de 20 e poucos anos. Quando a gente lê sobre Boaz, a gente parece que é um homem de mais de 40. Né? E Ruth talvez seja mais jovem ali, viúva, mas como Deus foi mostrando os detalhes, falando com Ruth, como ela deveria fazer, preservando Boaz. E aí eu queria declarar algo assim, e que, pela misericórdia do Senhor, que seja profético, né? Tem um Boaz muito especial aguardando vocês, né? Fala, Senhor! E você, fala, Senhor! E você, homem que tá solteiro também, puxa, busque no Senhor uma mulher de Deus, sabe? Uma mulher que ame a presença do Senhor, porque quando eu conheci a minha esposa, uma das primeiras fotos que ela me deu de quando a gente tava namorando, assim, foi uma foto dela de joelhos orando. Eu não sei se você já tinha aquela foto, ou se foi uma foto que você tirou pra mim. Mas, puxa, nessa foto, eu tenho guardado até hoje essa foto, tá guardada dentro de uma Bíblia. Essa foto, ela estava orando, né? Ai, que gosto. Não era uma foto, não era uma foto na praia, não era uma foto assim com uma roupa mais interessante, não, é uma foto dela orando. Olha que especial isso, né? Cara, essa mulher, aí aumentou meu temor. Falei, puxa, essa moça, ela ama oração. E aí teve um dia que tivemos que conversar com Beti. Gente, pastora Beti. Nossa, pastora, tive medo dessa conversa. Visão aberta, igreja. Falei, Senhor, se não Nossa sou irmã eu, do coque. revela isso, Senhor. Deus, se tiver algo errado em mim, Senhor, isso vai ser revelado e tá tudo bem. Estou aqui também para... Então, o que eu queria trazer de aprendizado com isso? Eu acho que o temor do Senhor, né, de você entrar num relacionamento, mas é um relacionamento com Cristo, em Jesus direcionar. Então, os 30 mais, né? Especialmente assim, vocês duas que estão na casa dos 30 anos, que não parecem menos, né? Obrigada. Mas são mulheres assim que esperam no Senhor e Deus ele vai responder essa oração porque ele tem planos eternos. Então ele está aguardando e algo que me confortava quando eu era solteiro, assim, puxa, essa pessoa já existe. Só precisa encontrar, né? Graças a Deus, Só né? precisa encontrar. E o nome da nossa igreja é um nome profético. Qual que é o nome? Encontro. Vai Deus ser estamos aqui. até no manto aqui, ó. E olha que interessante você falando isso, né? A gente vê assim que Deus ele fez com que muitos casais se encontrassem ao longo da história. Sim. Quando a gente lê Gênesis, né? O encontro de Isaac com Rebeca. E o que você tava falando, Isaac tinha 40 anos. E, olha Isaac aí. não era um menino. É. E a gente sabe que existem estudos que falam que casamentos de pessoas que casam antes dos 24 anos são casamentos que a propensão para divórcio, não estou falando que você casou cedo e vai divorciar, mas que a propensão para divórcio é maior. E eu não sei se você percebe isso também, Lelê. A Rebeca de 24 anos é totalmente diferente da Rebeca de Não, 31. completamente. É outra totalmente, pessoa. não é? É. Você sente isso? Sim, muito. Porque era mais, não sei, mais menina. Não sei. Os pensamentos vão mudando, né? A gente vai deixando de querer algumas coisas. É muito diferente. Eu vejo que, assim, eu tenho mais firmeza. É. Até em Deus mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente também tá falando, que o João começou falando assim, porque a gente que orou, falou que o casamento era de Deus, depois vai lá e se separa.
eu percebo que são pessoas que não têm vida. Não, isso não é, eu não posso generalizar, mas a gente percebe que a grande maioria não tem uma vida de fato com Deus, um autoconhecimento, um conhecimento de si, porque eu percebo que, assim, hoje eu me conheço muito mais do que eu me conhecia com 24, com 20. Sim. Hoje eu já sei coisas, assim, que eu falo, que assim, tem coisas que eu tenho certeza que pessoas podem falar pra mim, até os meus pais, que são as minhas orientações, e se eu tenho certeza de uma coisa, se Deus falou pra mim, eu vou falar: pai, ó, eu entendi tal coisa, e Deus falou assim pra mim. E assim, e as pessoas que estão acima de mim, os meus líderes, meus pais, percebem a minha maturidade, eu desenvolvendo várias coisas. Tanto que agora meu pai tem falado, né? Quem assistiu que o podcast que eu fiz com eles, que a gente fez sobre relacionamento, falando dos deles, meu pai fala que você case, filha, já tá na hora. Então, assim, meu pai já está com essa mentalidade. Então você percebe, eu estou sendo abençoada para este ponto. Sim. Porque eu já sou uma mulher, já trabalho, já estou desenvolvida, já sei o que eu quero para mim. Deus tem falado coisas para mim. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa procurar antes de achar alguém é se achar. E se achar principalmente em Deus. Porque a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, o nosso maior problema é porque a gente não está se deleitando no Senhor. A gente está se deleitando no colo do amiguinho. É verdade. Entendeu? Perfeito. A gente está procurando, e eu vejo muito isso. Eu falo isso. Tem amigas às vezes que me ligam: ai, amiga, eu tô sofrendo. Teve uma amiga que me ligou recentemente. Se ela tá vendo, ela vai saber que é com ela. E ela me ligou e ela falou assim: amiga, eu tô querendo cair. Eu tô pronta pra cair. Eu tô falando com um ex meu, e não é esse meu ex. Não é cristão. Ele é de outra religião totalmente diferente. E eu já dei os beijos nele e o próximo passo é cama. Aí, assim, você vê, o meu amadurecimento veio num ponto de que antes eu falaria assim: ai, amiga, toma cuidado. Ora, não sei o que, eu ia falar de uma maneira muito mais branda. Mas eu falei pra ela, e assim como Deus tem me trazido pra essa maturidade, eu falei pra ela, falei assim: sabe qual é o problema? Não é você ficar com cara, é porque Jesus não tá sendo suficiente pra você. É forte. Esse é o problema. Porque quando Jesus é o suficiente, a gente não vai fazer algo que faça com que Jesus sofra. Com que a gente sofra e que a gente desobedeça ao que Ele quer pra nós. Então, eu falei pra ela: tá faltando Jesus. Aí ela falou assim: ai, amiga, ainda bem que eu mandei mensagem pra você, porque eu queria tomar um tapão mesmo. Eu tava precisando. Ela falou assim: eu tava precisando desse choque. E eu falo isso porque Jesus falou isso comigo. Apareceram recentemente uns homens que não eram irmão, né? Uns homens do mundo. E assim, e agora, eu com 30 a mais, não aparece mais moleque, aparece homem, trabalhador, com vida pronta, com você falando: minha querida, só vem, né? E eu estou há 10 anos solteira e sem ficar, porque também tem essa, deixa eu abrir esse parênteses, porque o povo acha que, eu não estou transando, mas eu vou beijar na boca e isso tá tudo bem. Não está tudo bem, porque você está dando seu coração pra qualquer pessoa, né? Quando você tá beijando na boca, você não tá só falando: isso aqui vai acabar e acabou. Não é isso. Mas voltando, então eu tô há 10 anos assim, e os caras que apareceram pra mim eram caras assim já prontos, estabilizados e tudo mais. E aí eu literalmente, porque a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo, mas a prostituição a gente foge. Eu fugi. Eu ligava pra ela e falava: amiga, fulano tá perto de mim. Ela falava: amiga, em nome de Jesus, sai daí! Porque você também precisa, assim, a Lê, ela é, assim, um presente de Deus. Nós somos amigas desde a barriga das nossas mães. E Deus nos uniu mais nessa época, né? Ainda mais, a gente ficou mais juntas nessa época. Então, assim, ter uma amiga também nessa época é muito importante. E aí eu falava: amiga, eu tô passando por isso. E ela: não, amiga, fica firme, não faça isso, não ceda. E eu falei: em nome de Jesus, não vou ceder. O meu jeito de não... Chuchuca tá cantando aqui: não ceda!
O meu jeito de não ceder é explanar. Eu preciso falar pra não deixar o pecado ficar na minha cabeça. Então, o que eu fiz? Chamei minha mãe e falei, mãe, tem um cara assim, assim, assado atrás de mim, um cara assim, assim, assado. No grupo de jovens, os jovens estão aqui pra falar, o João e a Jane que são nossos líderes, eu falei, gente, ó, tem uns caras assim, assim, eu tive que compartilhar, porque eu sei que pra mim, esse foi o meu jeito de não pecar. E aí, nesse tempo, o que Deus falou pra mim? E aí, essa foi a paulada que eu tomei de Deus. Ele falou assim, Rebeca, Deus foi muito claro, assim, como se ele tivesse sentado na minha frente falando. Ele falou assim, você não ficar com esses caras não significa que eu vou te dar um marido. Isso significa que você está obedecendo a minha palavra e você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Uau. E a gente sempre acha que quando a gente sai fora, fala assim, logo, logo, Deus vai me trazer o cheiroso. E isso não é uma certeza. Não é uma certeza porque Deus tem o tempo dele. E daquele dia em diante, aí eu cheguei em casa, contei isso pra minha mãe falou assim, não, filha, mas Deus tem casamento pra você. Eu falei, mãe, e se não tiver? E, gente, Deus sabe o quanto eu quero casar. Eu quero. Mas, e se o Senhor não tiver isso pra mim? A gente precisa, porque a gente endeusa, dentro da igreja, assim, a gente endeusa o casamento como se fosse a única forma de ser feliz. É mas existem pessoas dentro da Bíblia mesmo que foram o próprio Jesus foi solteiro. E assim, os solteiros têm muito mais tempo para as coisas de Deus. Sim. Hoje eu trabalho de um jeito na igreja que certamente se eu estivesse casada eu não conseguiria dedicar esse tempo para a igreja. Não é, amiga? Com certeza. Não é? A gente difícil. Tem muita coisa. Não é? A gente se desdobra entre trabalho secular, igreja e a nossa vida. E se eu tivesse casada, se eu tivesse a responsabilidade de filhos, eu não conseguiria fazer isso. Então, a gente tem que saber se deleitar em todos os tempos da nossa vida. Então, é meu tempo de ser solteira, eu vou me deleitar. O que nós fizemos esse começo de ano, né, amiga? A gente tava conversando. Vamos viver a solteirice aqui. E é até interessante você falar isso aí, porque quando eu conheci minha esposa, ela falava que ela fazia isso, né? Ela tinha as amigas dela, posso até falar umas meninas, né? Mônica e Selma, miguxas lá, as bonitinhas iam pra praia. Puxa, elas iam pra praia. Vocês vão fazer o que lá? A gente ia pra praia orar. Eu falei assim, gente, quem é que vai pra praia pra orar? Mas eu entendi depois, assim, elas eram muito próximas, tão amigas, assim como vocês duas são. E é lindo isso, fica um baita aprendizado aqui, né? Você tem que ter um amigo de Deus. Uma pessoa que você sabe que essa pessoa, que você compartilhar com ela algo, essa pessoa, pode ser que ela te apoie, pode ser que ela fale assim, olha, você tá fazendo uma besteira. Você poder desabafar isso pra ela. E a minha esposa, ela tinha essa questão dessas... são 3 amigas até hoje, que tem 30 anos de amizade, não? Quanto tempo tem? Uns 20 anos de amizade, né? Então, tanto quando eu conheci ela, que eu estava interessado em ter um relacionamento, a gente não saía sozinho, né? A gente evitava sair sozinho, a gente nunca saía sozinho. É bom, né? E aí eu tinha que me acostumar também com isso, que foi uma coisa que ela trouxe, assim, puxa, a gente vai sair, mas olha, a Selma vai junto, beleza? A Mônica vai junto, beleza? Então, assim, tava sempre aquela galera junto e as amigas dela me questionando, me perguntando. E fizeram até um teste de fidelidade comigo, hein, ó. Fizeram um teste, eu conto depois. Eu conto daqui a pouquinho. História. Mas, assim, eu queria que vocês pensassem assim, como é importante isso, você ter pessoas de Deus, uma amiga de Deus, você homem, um amigo de Deus, para você poder contar até mesmo as tentações. Todos nós somos sujeitos a tentações. O problema é quando a gente cede à tentação. José correu, fugiu. Eu acho que essa é, pro homem, pra mulher, a melhor decisão que tem é fugir, é correr mesmo. E ao mesmo tempo, assim, buscar essa satisfação em Deus que vocês falaram. Eu me lembro muito do testemunho do John Maxwell. Um dos pastores mais renomados no mundo na área de liderança. Ele estava numa palestra com a esposa dele e perguntaram para a esposa dele se ele fazia ela feliz. Perguntaram para a esposa, o John te faz feliz? Aí a mulher falou assim, não, o John não me faz feliz. Aí ele relata isso no livro dele, né? E ele não sabia onde colocar, se esconder, assim, que todo mundo ficou olhando para ele. Aí ela foi e explicou, não é o John que me faz feliz, eu sou feliz. Tenho Jesus, minha satisfação em Deus. Se eu não estou nesse lugar de felicidade, nem o John e nem ninguém.
consegue me fazer feliz. Então ela tinha uma satisfação em Deus que quando o John Maxwell veio na vida dela, eles só se completaram. Eu acho que foi esse processo que Deus ele fez comigo. Se eu falar que eu era feliz solteiro, não era. Eu me sentia muito deprimido, sozinho. Às vezes eu ficava em casa, sozinho, pensando, madrugada, sem dormir. Mas eu colocava em oração. Mas Deus me conduziu a um processo. Quando eu li aquele livro, A Bênção de Ser Solteiro, eu falei, cara, será que é isso? Eu comecei a colocar diante de Deus, Senhor, será que é isso que o Senhor tem pra mim? Então, se eu não tenho casamento pra mim, eu comecei a achar esse lugar de satisfação. Puxa, tudo bem, Senhor, se o Senhor não tem um relacionamento pra mim, entendi. Porque eu fui o último da minha geração da igreja a se casar. Todos os jovens se casaram, eu fui o último solteiro a se casar. Então foi algo assim, eu me casei com um pouco mais, com 30 anos praticamente. Então pra mim, na minha concepção tava demorando, mas foi o que vocês falaram. A pessoa que casa com 30 anos, por exemplo, ela casa com mais maturidade. Se ela é uma pessoa que tem Deus como centro da vida dela, ela já casa com uma certeza. Então, essa pessoa que Deus vai trazer, ela tem que cumprir alguns critérios. Ela tem que ser uma pessoa de Deus. Porque se você se afasta de Deus por causa de uma pessoa, gente, a gente já viu esse filme várias vezes. Como eu fiquei muito tempo solteiro, eu via, tinha um casal na igreja junto. Aí, terminava o namoro. Aí, ou os dois saíam da igreja, ou um saía, se desviava. Eu falei, cara, mas como assim? Se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, por causa de um relacionamento, você larga o Senhor. Se uma pessoa é capaz de me tirar da presença de Deus, cara, eu nunca estive na presença de Deus. Exatamente. Eu Né? acho que falta a gente achar essa plenitude. Isso. em E Jesus. talvez coragem também, Senhor. Se não é tua vontade que eu tenha um relacionamento, tira de mim esse sentimento, Deus. Arranca de mim esse sentimento. Se você orou com sinceridade e Deus não arrancou o sentimento, opa, peraí, então Deus está conduzindo. Então vocês duas, por exemplo, vocês duas têm clareza de que vocês querem família. O nosso Deus é um Deus que ama famílias. Eu não tenho dúvidas. Deus tem um Boaz. Deus tem um Isaac. Estou até dando os nomes aqui, hein, gente? Ó, tem algum Boaz assistindo. Eu quero dizer assim, que Deus ele tem um homem de Deus para toda mulher que espera um homem de Deus que se esforça a ser como Jesus. Sim, e eu acho que essa plenitude, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Duas coisas que eu queria que ela falasse aqui. Sobre essa plenitude, né? Como que você tem desenvolvido essa plenitude em Deus? Eu acho que a gente sabe porque a gente compartilha muito as tarefas, né? A gente vai trazendo métodos juntas, né? E outra coisa, assim, quando entender que a pessoa não é pra você, porque também a gente precisa ter muita firmeza em Jesus para entender que uma pessoa não é pra você, né? Então, Lê, explana mais sobre isso. Vamos lá. Ah, mas a plenitude eu acho que é um processo, né? A gente vai construindo, porque é difícil mesmo você... Porque a gente põe muita expectativa no relacionamento, né? A gente acha que quando casar, aí sim vou ser feliz. Só que não é? Só que não existe isso. Você tem que estar todo pronto antes do casamento para quando você casar e também estar pleno em Deus, para quando você casar você trazer essa coisa de Deus pro relacionamento também. Isso. Não quando chegar lá no relacionamento você querer buscar mais a Deus, aí eu acho que não dá certo, né? Mas a gente tem que passar mais tempo na palavra, que nem quando a gente começou a ler a Bíblia lá. A Bíblia toda. Da Bíblia toda. Orar mais também, que eu acho que depois que eu tive uma crise nos 25, né? Porque quando eu vi, falei, não tô casada, a minha vida não tá do jeito que eu quero. Aí eu parti pra essa coisa mais de buscar a Deus. E foi aí que eu fui desenvolvendo essa paz, essa alegria de estar com Deus e ver que Ele realmente é só Ele que a gente precisa. E essa coisa de saber que não é de Deus Teve um episódio recente que, nossa, muita gente, eu vi, eu orei, eu não sei o quê. Só que dentro de mim eu não tinha paz, eu tinha muita raiva. Tudo que acontecia ia me dando raiva. Eu falei, mas Deus, como é que é do Senhor se dentro de mim eu sinto raiva? As coisas parece que não flui, parece que mais empaca. E aí eu fui vendo, talvez não seja do Senhor isso aqui. E se eu não quero também, Deus não vai forçar uma coisa pra mim. Então eu fui vendo, fui orando, fui buscando a direção do Senhor antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude. Uma das pessoas que Deixa quieto, amiga. Falei, deixa não, pra amiga, lá. você tem
tem. Ela falou, mas eu não encontro. Falei, não, você não tá vendo certo. Eu fiquei até brava com ela na época, depois pedi perdão, né, amiga? E teve muito esse negócio que o João falou também, de admirar a pessoa. Porque eu sempre achei que a pessoa com quem você tava, você tem que admirar. Você tem que ver Jesus nela e falar, nossa, olha, essa pessoa tem muito de Deus nela, ela é incrível. E eu não via isso, eu falava, nossa, acho que não. E Você foi... tava certa no final, né? Depois nós descobrimos que você estava certíssima. E eu acho que essa sua certeza, essa sua maturidade em Deus fez com que você falasse pra todo mundo que tava falando de, assim, pessoas que têm muito peso pra ela. Sim, né? total. Fala mais. Foi até difícil, porque eu falava, meu Deus, será que eu tô errada, não tô entendendo direito, ou tô pecando contra o Senhor, ou as pessoas estão falando e eu tô sendo ruim, não sei. Foi um doido na minha cabeça, mas eu falava, aqui dentro de mim, não vai, não tá indo. E eu falava, Senhor, é isso mesmo, eu tô certa, posso ir por esse caminho, essa direção, e aí eu ouvi, faz o que você tem que fazer. Se você não tá sentindo, então tudo bem, não tem problema. Talvez pudesse ter dado certo, eu acho que talvez, sim. Você é incrível, né, amiga? Eu acho que você varia. Eu acho que ela fez certinho. Ela investiu tempo pra buscar uma clareza de Deus. Não veio a paz no coração. Então acho que o que a galera erra hoje é que eles não dão esse tempo. E ainda que ela ouvia todo mundo de fora. Parecia que só eu que tava perdida Senhor, na eu tô com esse sentimento, Deus. E o que o Senhor quer me mostrar com esse sentimento? Então, talvez, se as pessoas que estão solteiras estão ouvindo isso, ela puder investir mais tempo, ouvir pessoas de Deus, pessoas que oram, realmente, aquela senhora lá de oração da igreja. Toda igreja tem. Ouvir a família, igual você falou assim, né? Porque eu sou professor de jovens, de adolescentes. Eu percebo que muitos deles não se sentem à vontade de compartilhar com a família o que eles querem fazer. Então, se nós, como igreja, a gente puder criar esse espaço seguro, da filha falar com o pai, do filho falar com a mãe, olha, estou gostando de uma pessoa assim, o que você acha? Por mais que não concorde, senta e ouve, porque esse lugar de honra... É muito importante. A mãe e o pai, pode ser ou não de Jesus, mas tem uma autoridade sobre ele. Então é importante sentar e ouvir. E lógico, ouvir as pessoas de Deus que vão ir confirmando a vontade do Senhor, sabe? Exatamente. E no final desse processo, o que o Senhor revelou pra você, amiga? Assim, como é que foi? Porque eu lembro que foi um processo bem difícil pra você. Pra mim foi um baque forte. Quando terminou, você ainda tava... acho que até hoje ainda não superei 100%. Mas foi importante, achei que foi importante também, porque nessa Deus foi me curando de algumas coisas. Porque nunca chegaram a ponto... Não sei se já gostaram de mim. Talvez sim. Mas certamente. Certamente, né? Mas nunca chegaram e falaram... Te querem, vamos. Nunca chegaram. Então, eu meio que tinha essa rejeição dentro. E Deus me curou nessa área. Falou assim, se ninguém te quiser, e aí? A sua identidade tá nisso? Uau, Seu valor tá nisso? Porque eu dei meu filho por você. Ai, calma aí. E eu até lembrei de uma, né? Imagina, né? Se ninguém quiser, mas existe um noivo lindo e maravilhoso e perfeito, que já aceitou a Letícia, que já aceitou todas as meninas que estão assistindo essa live, que já nos aceitou. E esse noivo maravilhoso, ele tem amigos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que no momento certo, já planejado por ele, vai chegar. Porque o plano de Deus ele é perfeito. Nós confiamos na nossa vida no Senhor. Eu com 30, de verdade, assim, com a vida arrebentada, vida financeira desregulada, estava ruim na faculdade. Nesse período, assim... Eu tava firme com Jesus, mas eu tava algumas coisas que eu precisava acertar na minha vida. Eu conheci a minha esposa, né? Comecei a admirá-la, comecei a orar, e nisso eu percebo que Deus ele foi usando esse processo também para me tornar mais próximo dele. Mais um conselho: quando você conhece uma pessoa de Deus, essa pessoa tem que te aproximar mais do Senhor. Sim. Se tá se distanciar, nós vamos viajar, tem um shopping, tem uma festinha, vamos sair com os amigos. Cara, se esse relacionamento tá afastando do Senhor, é uma pista que não é de Deus. Seu lugar, se o casal ali, mesmo que se conhecendo, orando junto, se isso não os aproximar do Senhor, já é um critério que não deu errado. Então, a Letícia, ela tomou uma decisão sábia de agradar ao Senhor. Um relacionamento errado, a gente sabe que causa mais dores. Mas essa cura que ela tá falando da identidade... Isso, né? É o segredo. Porque a gente meio que coloca, né, nas conquistas,
na gente mesmo, às vezes. Só que tem que estar firmada no Senhor. E isso foi muito importante. Virou a chave, assim, na minha cabeça. Porque a gente tem que estar com a identidade firmada em Deus antes de investir em qualquer relacionamento, se envolver com qualquer outra pessoa. Porque imagina se a outra pessoa começa, tipo, nenhum dos dois tá preparado, e aí começa um virar a cabeça do outro, sei lá, pode acontecer. Super acontece. E os dois caem, né? Aí, Super aí imagina, você tá no processo de construção de uma família totalmente desestruturado. Como é que vai ser esse relacionamento? Como é que vai ser esse casamento na presença de Deus se os dois não estão preparados? Então, Deus ele nos lapida no processo. Sim. Isso é fato. Então, assim, Deus tem nos lapidado no processo. Então, com certeza, Letícia tem uma maturidade no Senhor. Você, Rebeca, também. Uma força em Deus, uma maturidade no Senhor. E quando chegar essa pessoa de Deus, essa pessoa, queridos, ele tem que ter alguns critérios. Ele tem que amar Jesus. Tem que ser uma pessoa trabalhadora, tem que ser uma pessoa que honre os pais. Então, dá pra medir algumas pistas. Puxa, como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata a irmã? Será que o pastor dele tá sabendo desse relacionamento? Se a pessoa não tem nem coragem de falar pro pastor dele, pro líder dele que tá se relacionando, tem algum problema. Você não quer conhecer a família. Puxa, gente, tem algumas pistas, dá pra descobrir. Eu passei por isso num relacionamento. O relacionamento que eu falo pra todo mundo foi errado. E eu conheci outras pessoas e eu percebi muito uma coisa, né? E ainda eu não tinha essa identidade em Deus tão profunda, né? Tanto que mesmo depois disso eu me relacionei com essa pessoa. Mas eu lembro que, assim, não sei se a maioria das pessoas sabe, eu tenho esse anel aqui, não sei se dá para as pessoas verem. Esse anel, ele significa um compromisso que eu tenho com Jesus e com o meu pai. Que eu estou esperando no Senhor até casar, né? Estou guardando a minha virgindade até casar. E isso hoje é um tabu, é uma, né? Todo mundo fala, imagina você com 30 anos está esperando, ainda mais eu que falo abertamente de tudo, né? Que eu não tenho tabu para nenhum tipo de conversa. Então as pessoas acham isso muito estranho. E eu lembro que quando eu contei isso pro cara com quem eu estava me relacionando, ele riu. Porque aí eu falei pra ele, assim, quando a gente casar, na hora das alianças, meu pai, eu devolvo esse anel pros meus pais como honra, e honrando ao Senhor. E ele riu. E depois, uns outros caras que eu conheci, eles falaram, nossa, mas que estranho. Eu ainda não achei o cara que eu conte isso, e ele... Eram caras cristãos? Todos conheci na igreja. Nunca conheci cara no mundo, porque nunca... Agora, depois de mais velha, que eu vi alguns caras do mundo vieram até mim, que eu contei no começo. Mas eu não conheci nem... Eu falo pra todo mundo, eu sou rata de igreja. Quando um cara do mundo veio conversar comigo, eu falo, querido, não adianta, porque eu sou rata de igreja. Eu estou na igreja o tempo todo. Se eu não estou em casa, trabalhando, ou em algum lazer, eu estou na igreja. E que a igreja, ela se torna o meu lugar de trabalho, de lazer e plenitude. Então, você vai me ver na igreja. Ele tem que amar também ele tem que amar casa a obra do Senhor. A obra. Então, assim, isso pra mim é um grande... É um grande demonstrativo se essa pessoa de fato, porque isso é muito importante pra mim. E aí é o que a gente tava falando, né, João? Eu sinceramente, eu tenho 30 anos, eu não espero mais um cara que está esperando no Senhor virgem, porque a gente sabe que isso é muito difícil. Mas eu espero alguém que ainda que tenha caído nessa caminhada, que poderia ter acontecido comigo também, seja uma pessoa que esteja tão em Deus, restaurado, tão restaurado, que ele fala, eu já vi uma frase assim, não sei se vocês já viram, imagine uma pessoa que está tão em Deus, que quando ela pediu você, ela descobriu que você também estava nele, e isso foi o suficiente para ela te amar. Então, eu sempre, a minha oração, minhas últimas orações têm sido essas, assim, para relacionamento. Eu falei isso no podcast dos meus pais, e eu falei, Senhor, eu estou habitando no seu esconderijo. Né? Aquele versículo que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tô aqui, eu tô no centro da tua presença. Eu sei que meu marido também vai estar aqui, e a gente vai se encontrar no centro da tua presença. Então, tem dias que são muito difíceis. Essas épocas, assim, eu lembro que eu sofri muito
em dia dos namorados, porque eu tive o meu primeiro beijo, assim, paquerinha, foi muito nova. Ele começou, eu era muito apaixonada por ele, ele começou a namorar no Dia dos Namorados. Eu lembro que essa época, essa data pra mim, era horrorosa. Eu sofri anos essa data. E eu nunca, e mesmo quando eu namorei, nunca chegava o tempo de eu estar namorando no Dia dos Namorados. Então, eu nunca vivi essa data. Eu nunca comemorei. Né? Tudo bem que como diz o povo, no dia do índio eu não abraço o índio, nem no dia da árvore. E eu sobrevivo. É isso. Mas eu nunca comemorei essa data, assim. Ir em casamentos de outras pessoas. E assim, gente, eu fico muito feliz pelas minhas amigas. Sim. Quando vocês pegam as fotos minhas de madrinha, eu tô sempre assim, muito feliz. Porque eu amo ver famílias sendo constituídas. Mas é uma dor. Eu falo pra vocês, eu falo, gente, eu não aguento mais isso. E eu vou sozinha, eu pego meu carro e vou sozinha pros casamentos. Antes ainda eu ia no carro do meu pai, agora eu vou sozinha mesmo. Eu chego lá, né, singoleira, e nem com uma amiga às vezes eu vou. Então, isso é muito doloroso, né? Ao mesmo tempo que eu tô achando uma plenitude em ser solteira, também é muito difícil estar solteira. Mas não é também porque a gente tá pleno em Deus que não é difícil. Os processos não são difíceis também, né? E é um processo que a gente não passa sozinho, né? Vocês passam esse processo na presença do Senhor. E vocês falando assim, que como eu percebo assim, vocês duas principalmente, né? São duas moças muito sérias na presença do Senhor, né? Amém. Duas princesas na presença do Senhor, né? E olha o nível desse homem que Deus ele vai trazer, né? É um homem que tem que ser um homem de Deus, que tem que amar a presença do Senhor, que seja um cara sincero, independente do que ele viveu na vida, ele tem que ser um cara assim pronto para receber esse presente, porque assim, eu falar que foi tranquilo casar, não foi, tive medo. Puxa, como é que é você tirar uma moça da casa do pai dela, você sustentar uma casa? Sendo homem, então, né? Assim, você é homem, assim, seja homem. O conselho que Davi deu a Salomão, olha, seja amém, João, homem. prega isso. Então, assim, tá tão difícil. sejamos homens, né? Porque, assim, olha, é uma grande responsabilidade. Eu sinto que hoje, e aí lidando com jovens aí há quase 10 anos, né? Eu percebo que as mulheres estão mais prontas do que os meninos. As mulheres têm mais compromisso. Definitivamente. Elas têm mais compromisso. Às vezes ela ajuda em casa, ela ajuda a mãe, cuida dos irmãos mais novos e o bonitão tá no videogame. Formada. O bonitão tá querendo. A gente tem muita dificuldade, né? Entendeu? A gente é formada, a gente já dirige, a gente já, por exemplo, quando a gente decidiu nesse começo de ano que a gente falou assim, não, a gente sentou, né, amiga? A gente saiu e falamos, esse ano, e com a irmã da Lê, a Lari, e nós sentamos as três e falamos, esse ano a gente vai se divertir. Isso. Se a gente tiver marido, se a gente não tiver, se a gente tiver namorado, nós vamos curtir. Então a gente vai curtir nossa solteirice. Então, uma vez no mês a gente sempre sai, porque é o dia do pagamento, né? A gente sempre sai, a gente procura coisas pra fazer. E quando a gente tá sem dinheiro, a gente fica em casa todo mundo junto. Nós falamos, vamos viajar. Aí tava tudo muito caro, porque a gente queria viajar no carnaval, e assim, acho que era janeiro, né? Tipo fevereiro, né? Já tava super em cima. Vamos viajar. Aí a gente falou assim, quer saber, vamos alugar um apartamento no centro, que no centro tem coisas perto e a gente vai ficar lá. Foi maravilhoso. Foi muito bom, né, Muito bom. Adorei. E curtir esse processo. E, gente, nesse processo, Deus ele pode apresentar alguém. A minha esposa, a gente não era da mesma igreja. Eu visitava a igreja, participava de retiro com eles, porque eu tinha alguns amigos lá. Mas eu conhecia a irmã dela, mas não conhecia ela. Nunca tinha visto ela, né? Então, assim, Deus ele pode apresentar essa pessoa em muitos momentos. Agora, assim, se você não tá feliz, se a pessoa, você não está satisfeita em Deus. Porque, assim, uma coisa é fato. Deus ele é o Senhor da nossa vida. Se ele permitiu que vocês, aos 30, estivessem ainda esperando nele, minhas amigas, ele tem algo especial, né? Você, homem que está assistindo essa live, Deus ele tem algo especial. E aí, se viesse alguém antes desse tempo, talvez seria dor. É o que a gente vê. Às vezes você encontra uma pessoa de 30 anos, você está no segundo, terceiro casamento, ou não deu certo. Então, assim, gente, aquilo que você falou, essa estatística é verdadeira. Quem casa antes dos 30, estatisticamente, matematicamente falando, ele tem sim chances de divorciar. Um amigo meu casou com 21. Conheceu uma moça no trabalho, deu uma crise nele, queria sair de casa. Então, acontece, gente, né? São histórias que repetem. Quantos casais? Porque também tem uma coisa. A gente tem uma vida, aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas acho que em geral. A gente tem uma vida muito corrida, então a gente acorda cedo,
acorda cedo, vai pro trabalho, volta tarde da noite É. e pouco se vê, né? E aí, quando as pessoas foram pra dentro de casa, quantas pessoas divorciaram? Foi um recorde Assim, mundial, né? Eu trabalho também com direito de família. Gente, Ou seja, as pessoas não os sabem conviver, divórcios, né? eram coisas assim, sabe, galopantes. O povo em 1 ano e meio de pandemia, de lockdown mesmo, o povo só Surtou, voltou né? pra casa pra separar. As E- pessoas se separaram. Por quê? Porque quando a gente fala que casamento é muito endeusado, porque a gente acha que vai ser feliz no casamento e que tudo vai dar certo. Só que se você não se dá bem com seu pai e com sua mãe em casa todos os dias... Já é uma pista. Não. Uma pista. Porque assim, eu, por exemplo, eu me dou super bem com os meus pais, mas não é todo dia. Tem dia que a gente se estressa. E assim, eu nasci deles, cresci com eles me doutrinaram e mesmo assim a gente tem diferenças, né? Tem os dentro de atritos, casa. Né? Agora, imagina uma pessoa que vem de outra família, com Criação outra diferente. criação, às vezes com outra cultura, É. com tudo diferente, aí vão se juntar duas pessoas totalmente diferentes dentro de uma casa. Aí na sua casa, seu pai e sua mãe faziam as coisas pra você, te ajudavam. Você não tinha que ficar lavando louça, você não tinha que ficar arrumando a casa. É óbvio que eu sei que a gente tem que ajudar dentro de casa, gente, mas eu tô falando. Uhum. Tudo Não era é uma mais obrigação, pronto. né? Não é uma obrigação. E aí, você vai pra casa, você tem as responsabilidades de uma casa, a responsabilidade de contas de uma casa, a responsabilidade de um trabalho, de se dividir, no nosso caso, se dividir pra igreja. E aí, nesse primeiro ano, o primeiro ano é o mais difícil. É o mais Vocês difícil, estão né? se adaptando. E aí, a gente acha que vou casar, vou transar, vai tudo ser feliz? E É. não vai. Não vai. E tem até um conselho bíblico, né? Que o soldado, quando casava naquela época, ele era liberado do exército pra ficar 1 ano cuidando da família. Eu Então, pedi pro meu pai se a 2 gente meses. conseguisse estruturar isso, né? Eu acho que o primeiro ano é desafiador, porque tem toda essa fase de adaptação. Sim. E quando vem criança, né? Mais É difícil mais ainda. desafiador ainda. Porque Então, é assim. porque né? eu acho que são níveis, né, João? A É. gente vai passando. Vai subindo, É né? igual o Mário, né? É. Você passou uma fase, vai vir Vai uma vir mais outra. difícil. Então, se a gente acha que vai casar... Gente, casou e você vai ser feliz pra sempre, é Disney. Por isso que A Bíblia é outra coisa. esse bate-papo é importantíssimo, porque a maioria das igrejas não fazem um trabalho sério com os solteiros. Se preocupa com o casado, se preocupa com quem tá namorando. Então, E assim. se preocupa assim, não transem. Só esse é o isso. conselho, né? Não E- transem, porque vai engravidar, vai e envergonhar. o transar é a ponta do iceberg. Às vezes tá acontecendo vários. O negócio tá lá muito vários profundo. Tem processos, né? Uma menina que a gente tava... Qual foi o podcast? O podcast que a gente fez sobre sexualidade. A gente tava falando isso. Uma mulher que tá se deitando com o cara, né? Que ela tá indo pra cama do cara, ela tem feridas muito mais profundas. A gente tá só tratando aqui por que ela tá deitando, mas a gente tá... Por que ela tá se abrindo pra isso e não tá esperando no Senhor. Então a gente precisa entender que nós precisamos esperar no Senhor e esperar que Ele faça as coisas no tempo dele. Porque Isso. as pessoas falam pra mim assim, Rebeca, mas você tem que casar. Eu também acho. Eu concordo, porém... Exatamente, mas eu não quero casar. A gente Gente, não a tem o pior coisa controle. do mundo é casar errado. Casar, gente, é fácil. Se você, é for, se, seu você, caso. se você for olhar assim, sem uma direção de Deus, você pode fazer tudo. Eu já estaria casada se eu É quisesse. a cultura desse mundo, gente. É. Você faz o que você quiser, que a vida é sua. Mas, peraí, a minha vida, ela pertence a Cristo. Uhum. Se Jesus quer que eu case, ele vai providenciar. E eu tenho essa confiança e essa esperança. Eu vou orar por isso. A gente tem um exemplo maravilhoso de um casal de amigo nosso lá, Silvana e Eurico, um casal de missionários, que é muito interessante. Ela estava solteira e era missionária. E ele também solteiro e missionário. Foram fazer uma obra em Moçambique, né? Foram fazer um trabalho missionário em Moçambique, se conheceram lá. Não sei se voltaram namorando, voltaram noivos, né? Eles voltaram noivos. Eu já vi várias histórias assim. Principalmente esse pessoal que tem esse chamado, essa vocação missionária, né? Normalmente sempre Se conhece lá. Se conhece, assim. Porque também, João, Então- você tá falando isso, desculpa te interromper, mas você tá falando isso, por exemplo, tem coisas muito mais sérias. Você casar com uma pessoa que não tem o mesmo chamado que você. Boa, É difícil. boa. Essa pessoa vai destruir a sua vida em Deus. Tipo, ela é missionária e ele é... É pastor local, né? Pastor local. Como é que por como é que exemplo, equilibra? por exemplo, eu não me vejo como uma missionária de campo. Eu me vejo, assim, Deus já falou algumas coisas pra mim, mas eu não me vejo como uma missionária de campo. Aí eu vou lá atrás de um missionário de campo. E não é isso. E aí você destrói. Então, a gente vê muitos casamentos destruídos por coisas, né? Eu sei que não é casamento que a gente tá falando, é sobre vida de solteiro, mas
é uma coisa que o solteiro tem que se atentar. Tem também isso. Você Sim. tem que se atentar assim, pra que, o que essa pessoa quer da vida dela? Ele pode pôr isso em oração, esse projeto de vida, né? Como é que ele imagina? O solteiro, ele tem que ter clareza, ele tem que buscar essa clareza de identidade, essa clareza de propósito. O que Sim. Deus ele quer? Puxa, eu sinto que Deus quer me usar na palavra, no louvor, em missões. Porque quando Deus trazer essa pessoa... Uhum. Porque gente, o namoro cristão não deve durar 10 anos, não. Não, tá. Quando Deus ele traz alguém, ele vai moldando aquele casal para apontá-los, para que essa família seja um instrumento de bênção. Por isso que você tem que conversar Isso. mais do que beijar É. na boca. Porque o namoro, eu não sei a etimologia da palavra, mas em algum lugar eu aprendi que namoro seria igual a conhecimento. Conhecimento, eu também aprendi Você isso. teria que gastar muito tempo Conhecendo. conhecendo. Né? Qual que é o problema dessa geração? Eles vão pra festinha e lá já fazem tudo. É. E eles perdem esse conhecimento. Aí depois. Sabe que assim, Faz ao tem uma contrário, coisa, né? Você beija, você transa. É. No nosso caso, que é crente, a gente beija. Você vai lá e você beija a pessoa, você já tá com o coração Tá Não entregue sabe o já, que é. né? entregue. É uma atração só Você física. tá com É. uma atração física. E a atração física é paixão, só a gente tem uma mentora neural aqui. A gente pode falar, você fica doido, né, Jane? E é pior Desculpa. ainda, e é pior pro homem ainda, porque o homem ele pode se apaixonar por várias pessoas. Porque porque o homem ele é visual, aparência, né? ele vê um filme, puxa, essa atriz ela é interessante, fica com aquilo na cabeça. Então assim, olha a loucura que é, né? Ele tem que ter realmente uma decisão. Tem até uma frase do pastor Josué Gonçalves, decisão decide destino. A primeira decisão do solteiro é agradar a Deus no relacionamento. Segundo, eu quero uma família, Deus. Então, assim, já ora, Senhor, qual que é a família que o Senhor quer me dar, me ajudar a constituir? Me apresenta essa pessoa. E terceiro, como é que a nossa família pode ser um instrumento nas mãos do Senhor? Porque se no mundo as famílias estão desestruturadas e precisando de cura, quem Deus vai usar, gente? Então, vocês duas, com certeza, são instrumentos, já estão inspirando outras mulheres a esperarem no Senhor. E quando Deus confirmar um marido, um homem de Deus para ser bênção na vida de vocês, isso também vai ser um testemunho para essa galera jovem que está chegando, que precisa de referência, precisa de boas referências, e os homens também, com essa responsabilidade que você assumir uma moça como namorada, como noiva e como esposa, isso é uma grande responsabilidade diante do Senhor, porque para o homem a pressão é maior. Sim. Porque o que Paulo fala lá, né? Ele Que é o cabeça. nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Jesus deu sua vida. Exatamente. Eu preciso melhorar muito para dar minha vida pela minha esposa. Então, isso é um alvo, é uma busca. E Né? a gente ouve assim, e nessa geração nossa que as mulheres nós estamos muito à frente, e nós estamos mesmo. E Uhum. isso a gente não pode falar. As mulheres estão estudando mais, estão em cargos de chefia, muito mais do que homens. Nós estamos nos preparando. Você Isso. vê mulheres que governam, né, em todos os sentidos, muito mais do que homem. E aí a gente não quer se sujeitar à submissão, porque a submissão hoje parece um palavrão, né? Sim. Não é o que a gente ouve? É, parece que é uma coisa Eles erradíssima. não entendem o Não, verdadeiro o conceito, significado de E submissão. se submeter é você estar embaixo da mesma missão. Por isso que quando você está conhecendo alguém, principalmente nós mulheres, gente, a gente tem que questionar. Sim. Questiona. Fala o que Uhum. você pensa da sua vida, o que você quer daqui a alguns anos. Pergunta, gente, em nome de Jesus, você, minha amiga solteira igual eu, meu amigo solteiro, para de beijar na boca e vai questionar a pessoa, procura conhecer, porque vai ter uma época na sua vida de casado que você não vai mais ter relação sexual, porque você envelheceu, porque teve alguma doença, porque Uhum. acabou mesmo, enfim, e você vai ser amigo. É. É. E você precisa ser amigo dessa pessoa. Eu falo muito dos meus pais, assim, porque eu vejo muito deles. Meus pais, antes de qualquer coisa, eles são amigos. Sim. Eles conversam. Tem horas que eu falo, gente, eu não aguento mais ouvir os dois. E eles estão lá, pipipi, popopó, e conversando e falando sobre o dia. E aí, meu pai, eu vejo assim, às vezes, quando a gente tá em casa, ele desce e fala, você não sabe, não sei o quê. Minha mãe sobe e fala, Armando, não sei, ele tá estudando. Aí, daqui a pouco, os dois foram atender alguém, socorrer alguém, fazer alguma coisa dentro da igreja. E aí, eles voltam falando sobre isso. E você vê que é uma cumplicidade. E Tem eu que ter falo, uma relação Deus, de parceria mesmo, né? exatamente, eu falo, Deus, eu não quero nada além disso. E se eu não quero nada além disso, eu não vou É. ficar me atracando com qualquer cara que aparecer. E a mulher tem esse poder, né? Se a mulher fala não, olha, não quero. O não é nosso. O não é de vocês, E né? não é não. Porque se o homem Respeito. ultrapassa esse farol vermelho, ele já não é a pessoa certa. É. Puxa, nós gostaríamos. Vamos orar 3 meses?
Se o cara fala que não tá afim, já cai fora. Já cai fora. Eu vou jogar uma polêmica aqui, João. Já cai fora. Vou jogar uma polêmica. Polêmica. Eu não sou muito a favor. Deixa eu construir aqui o que eu vou falar. Ixi. O povo não Defenda fala, sua tese. Peraí. Eu não sou muito a favor dessa história de vamos orar muito tempo antes. Tá. E aí deixa eu explicar por que eu não sou a favor. Porque eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu tô pronta pra me relacionar. E tenho uma vida com Deus séria. Se eu conhecer uma pessoa agora, eu não vou primeiro falar, vamos orar pra ver se Deus confirma. Por quê? É óbvio, o Senhor é soberano, mas a gente também tem que entender que nós estamos na terra. Sim. E a gente precisa dialogar. Sim. Então eu acho que a gente pode muito bem orar, obviamente, porque não dá pra fazer nada sem orar, a gente é crente. Mas a gente pode sentar e ir conversando debaixo das autoridades que estão sobre nós. Então, por exemplo, no meu caso, meus pais são os meus pastores. Então é até mais fácil que eu já falo aqui dentro de casa. Uhum. E a outra pessoa também conversar com os pastores e irem conversando. Sim. Entendeu? E eu acho, porque eu vejo muita gente, assim, fazendo como é que se fala? Um movimento místico nesse orar sentido. um ano, né? Fazer a corte, né? Exatamente, você tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. É nesse sentido. Mas, por exemplo, quando eu conheci ela era de outra igreja. Uhum. Então você teve que conversar com os meus pastores e com os pastores dela. Que é o certo. Os pastores dela me conheciam de vista. Então foi importante ter esse olhar deles. Nos abençoaram. E o meu pastor também abençoou. Então eu só colocaria uma observação aí. Quando você não conhece... Se você não conhece essa pessoa, se você acabou de conhecer essa pessoa, talvez esse período de oração é um período de conhecimento mesmo, de desenvolver uma amizade. Por exemplo, eu não conhecia a Jane. Ela deu uma carona para um amigo meu. Nisso eu passei por ele, entendeu? Você vai contar isso no Não vou podcast. Outro eu conto. Ele vai contar. Assista o próximo. Ele tá Mas soltando assim, tudo aqui. eu precisei de um tempo pra conhecer ela. Se você conhecer um rapaz agora, um rapaz interessantíssimo, só que você não sabe nada sobre ele. Então talvez esse primeiro mês, segundo mês, vai ser um período assim de vocês conversarem, de almoçar junto. Eu tô falando conversar, mas porque às vezes as pessoas... Parece que tem que orar muito, fazer um negócio... Senta pra conversar. E isso que eu tô isso falando. é legal também o que você trouxe aí, É isso que eu tô falando. Quando a gente começou a se conhecer, a gente passava esse tempo juntos. E falo isso com muita tristeza. Quando eu pergunto isso pra alguns casais, poucos casais oram junto. Tipo, até um casal de amigo nosso na igreja. Eu tava ali, conversei com a moça, ela pediu oração, eu chamei ele, puxa, deixa eu orar por vocês dois. Aí eu perguntei, olha, vocês oram juntos um pelo outro? Olha, você ora por ela e eles... não, cada um ora num canto. Eu lembro dessa cada um ora no canto. E, gente, por telefone dá pra fazer isso. Deus aceita a oração por telefone. Deus aceita a oração em áudio, né? Puxa, faz uma oração em áudio. Quando você ouve a oração... A Janiele, por exemplo, quando ela começa a orar, a oração dela era mais longa. A minha, às vezes, ela é mais curta. Às vezes inverte, mas na maioria das vezes... Então, quando eu escuto ela orar, eu aprendo sobre a intimidade dela com Deus. Acho que nesse processo de conhecimento também do outro, é conhecer o coração. Se eu quero conhecer a boca antes de conhecer o coração, puxa, a gente perde tanto, né? Nossa, esse é o corte. A gente perde tanto. Esse é o corte. Se eu quero conhecer a boca antes do coração, a gente perde muito. Porque se quando eu conheci ela, beleza, eu achei ela uma moça interessante, uma moça inteligente. Se a gente já tivesse ficado ali, aí ela não gostou do meu beijo, eu já perdi. Agora, poxa, eu conheço o coração dessa pessoa, né? Então você já consegue se desenvolver melhor. Você tá falando isso, eu lembrei daquele versículo. Vã é a beleza e a formosura. Isso. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso. Então a gente esquece que, gente, o corpo cai. Bumbum cai, peito cai, tudo cai. E se você tá olhando pra uma pessoa só pelos os atrativos físicos e aí você vai ficar com essa pessoa, vai beijar, vai pra cama, vai tudo, você não conhece. Você se envolveu intimamente, espiritualmente, isso é muito sério. Mas você não conhece o coração dessa pessoa. Que é o mais importante. E você falando assim, né? Quando você vê assim, quando Deus ele cria Eva, ele fala assim, ela será a sua ajudadora, né? A palavra hebraica para essa ajudadora, ela nos dá uma definição de como se fosse uma resgatadora. É como se fosse aquela mulher de resgate, que ela resgata o homem, ela protege o homem. É como se sobre a mulher tivesse talvez um dom de Deus, uma unção tão preciosa que a mulher tem esse poder de ter um bom conselho,
de ter uma fala mais amigável, uma fala mais sensível, mais branda, que falta no homem. Então, quando o homem ele gasta um tempo para poder conhecer o coração, e até mesmo eu suspeito que as mulheres são mais íntimas do Senhor. São mais, quando você vai no culto de oração na igreja, a maioria que está lá, 70%. Mulheres, você vê poucos homens ali e tudo mais. Tem lá o culto de mulheres, está lotado, faz o culto de homens, vai lá umas meia dúzia. Então, assim, essa mulher resgatadora, ajudadora, ela faz com que o homem ele se aproxime do Senhor também. E lógico, o homem também como cabeça, como sacerdote, ele tem que ter essa iniciativa. Mas eu acho que nós homens deveríamos gastar mais tempo, assim, de refletir sobre a responsabilidade que é de conhecer uma mulher, de conhecer uma filha. Aí eu até brincava com os meus alunos, né? Assim, olha, essa moça que você tá gostando, ela é irmã de alguém. Ela tem uma mãe que gosta dela. Então, assim, como é que você gostaria que a sua irmã fosse tratada? Como você gostaria que a sua mãe fosse tratada? Você falaria essas coisas sobre a sua mãe, sobre a sua irmã? Sim. Eles não gostavam quando eu falava isso, né? Mas é verdade. E eu mas acho que, assim, né? O respeito. Essa nossa geração, a gente quer tanta igualdade, e eu acho que nós mulheres nos tornamos iguais aos homens no que eles têm de pior. Isso tem invertido, né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente está vivendo um tempo onde relacionamentos são tão descartáveis, onde as pessoas só querem cama. Tá aí os aplicativos. E as pessoas também só querem se relacionar pensando em si próprios. Sim. Sendo que o relacionamento você tem que pensar no outro. Porque você vai servir o outro. É uma empatia mesmo, né? Isso que a Kelly falou... Forte, hein? Ela fala pouco, mas quando ela Sabedoria. fala, ela é profunda. Vamos fazer um post sobre isso. Eu falo isso, que ela é profunda. Amiga... Vamos deixar o Instagram dela no final. Discorra sobre. Não, mas eu aprendi isso, pelo menos. Porque você tem que estar pleno em Deus. Deus tem que ser a sua felicidade, a sua satisfação. Quando você casa, você vai servir o outro. Você vai fazer o que o outro gosta. Você tem que amar o outro do jeito que o outro se sente amado. Você vai servir a sua casa. Você vai servir o seu lar. E não você vai se casar pra... vou ser feliz agora. É ele que vai fazer o que eu gosto, vai me amar do jeito que eu gosto, vai me dar presentinho, nananana. Não é isso. Pelo menos foi o que eu aprendi. E é por isso que os casamentos estão também se distraindo. Porque as pessoas estão esperando ser feliz e não fazer feliz. É uma coisa legal que as igrejas faziam muito no passado. Hoje eu sei que ainda fazem, mas fazem menos. Um curso de noivos, um curso de namoro. Tem que fazer. Assim, a questão não é o curso, é você abrir um espaço para uma mesa como essa, de você falar. A gente já participou de atividades assim, né, que a gente fazia um bate-papo em outro ministério com os jovens. Em determinado momento, aí os meninos iam para uma sala e as meninas em outro. Os meninos faziam perguntas, dúvidas de meninos, porque, gente, se a igreja não for um espaço seguro para falar sobre relacionamento, falar sobre isso aqui, hoje a gente tem a internet, a gente pode usar uma ferramenta maravilhosa como essa, que ajuda, mas conhecer o que Deus espera dos relacionamentos, né? Por que é bom, sabe, esperar em Deus e não aceitar a primeira pessoa e ter clareza que essa pessoa também é uma pessoa que quer Jesus, porque se eu quero Jesus... Uma coisa é falar, todos nós que queremos Jesus. Sim. Queremos agradar a Deus, porque Deus tem um propósito lindo. Se a outra pessoa não tem esse interesse, não é pra ela. Ela pode ser linda e maravilhosa, mas não é. Eu cheguei a essa convicção quando eu era solteiro. Eu tava na época de faculdade. Então eu conhecia muita gente, tinha contato com muitas pessoas. E, cara, essa pessoa, ela curte balada. Ela bebe. Ela é uma pessoa bonita, mas, cara, ela não tem os valores que eu. Sim. E eu até pensava assim, puxa, se uma moça muito bonita chegasse até mim, assim, querendo ficar comigo, o que eu faria? Eu falei, cara, eu teria que falar de Jesus pra ela. Assim, moça, é o seguinte, ó, você tem uma beleza aí, mas eu tenho Jesus. Então, assim, não dá. E eu peguei essa regra até hoje casado, né? Graças a Deus, Deus é tão bom comigo que ele me livra dessas coisas. Mas se acontecesse esse lugar de tentação... eu teria que falar isso e oraria pela pessoa. Você colocava a mão assim, pra ver se a pessoa dá aquela manifestada, né? Mas assim, né? É você encontrar esse lugar. E aí, um curso de noivo, um curso de noivo principalmente. Pra quem tá namorando e tá assistindo esse podcast, faça um curso de noivo. Se a sua igreja não tem, procura. Porque tem outras igrejas que tem. Nós fizemos um que foi o livro Antes de Dizer Sim, do pastor Jaime Kemp. Eu nem sei se ele tá vivo ainda. O pastor Jaime Kemp fez um trabalho lindo no Brasil, com casais. Ele deve ter quase 100 anos se ele estiver vivo, né, o pastor Jaime Kemp. Hoje o pastor Josué continua nessa mesma linha, né? Mas o pastor Jaime Kemp escreveu esse livro,
antes de dizer sim. Quando nós lemos esse livro é um curso de noivo. Então, o casal, cada um compra um e vai chegar aos exercícios. Então, ele responde os exercícios e ela. Aí depois, um lê a resposta do outro. Quando nós fizemos esse curso, nós quase separamos. Por quê? Tinha coisas na minha história que eu precisava tratar e tinha coisas na história dela que eu também pude conhecê-la melhor. Mas no meu caso foi mais grave porque, por exemplo, eu escondi para ela a parte financeira. Eu tive vergonha de falar para ela que eu tinha problema de administrar minhas finanças. E para ela era um valor inegociável. A Jane sempre foi muito organizada com as finanças. E eu fiquei com vergonha de falar isso para ela. E aí aquilo nos fez dar um tempo. Pô, vamos orar um tempo aí. Vamos orar aí umas semanas, aí, uns dias aí. A gente orou uns dias. Eu achei que nosso relacionamento ia se finalizar. Mas eu aprendi, através desse curso, que é a importância da transparência, né? Então, um curso de noivo, um curso de namoro, ele nos ajuda com algumas perguntinhas a conhecer mais o coração do outro. Se você não pode ser transparente com quem você vai casar, você Exatamente. não vai conseguir ser transparente com mais ninguém. Ela me perdoou dessa falha minha, graças a Deus, o Senhor estava nos preparando para prosperar depois. Então, isso foi maravilhoso, o Senhor tratar ali. Agora, se eu não trato com ela ali, onde é que havia esse problema? Provável, se a gente tivesse casado, né, provavelmente no casamento. Sim. Porque se eu não trato no namoro, se eu não trato no noivado, vai cair aonde essa peteca? E aí vai vir o quê? O divórcio. E a maioria, então, hoje a maioria das pessoas casam sem nenhum conhecimento. Você estuda 4, 5 anos para fazer uma faculdade. Você estuda 6 meses, 1 ano para fazer uma pós-graduação. Você estuda 4 anos para o mestrado. Quanto tempo você estuda para casar? Que é a coisa, eu acho que casamento e educação de filhos é uma das coisas mais complexas do mundo. Sim. Você educar uma criança. Pra mim, o casamento, eu sempre falo isso. A primeira instituição que Deus fez na Terra foi o casamento. Ele criou Adão e Eva e constituiu o casamento. E o que a sociedade hoje mais menos valoriza? E é o que a sociedade fala que é uma instituição falida, mas a gente esquece que todas as outras instituições são para atender uma sociedade. E essa sociedade é feita por uma família. Uma família. Então, a instituição mais importante que existe na Terra é o casamento. Porque a gente só tá vivendo o que a gente tá vivendo por causa de casamentos falidos. Exatamente. De pessoas que não souberam esperar. Uma coisa que eu penso muito, muito, muito. Eu penso assim, se eu ficar com fulano, como os meus filhos vão viver? É pensar, eu penso muito. Eu não tenho nem projeção de ter filhos tão já. Mas eu penso muito nos meus filhos. Eu falo assim, será que se eu casar... Será que esse homem será um bom pai dos meus filhos? Será que se eu me relacionar com esse homem e Deus livre de eu engravidar antes de casar com esse cara, meu filho vai ter um bom pai? Eu já vou trazer pro meu filho um casamento, uma família destruída porque eu não vou estar casada com esse homem. Eu penso muito nisso, porque quando você vai ver, quando você conversa com pessoas e você percebe que elas estão destruídas, você vai perguntar como é que é a sua família. Bem lá de trás, né? Da Ah, base. minha mãe é mãe solo, meu pai me largou. A maioria é essa. Ou meu pai ficou e minha mãe me largou. Ou eu não fiquei com nenhum dos dois, fui criados pela minha avó. Por quê? Porque são pessoas que estavam solteiras e não estavam pensando no dia de amanhã. E agradar o Senhor nesse processo. E agradar o todo, Senhor. né? E tem uma coisa que você estava falando, João, e Deus me lembrou de um testemunho aqui. A gente já está caminhando pro final. E Deus me lembrou de um testemunho que eu passei faz uns 3 meses. Eu compartilhei isso com vocês. Recentemente eu fui para mais um casamento. E eu fui nesse casamento e eu lembro que Deus me deu... Eu fiquei muito angustiada de ir para esse casamento. Me deu uma angústia. Eu tava me arrumando para ir pro casamento. E me deu uma angústia. Meus pais já tinham falado, é o casamento de uma amiga que não está mais nos caminhos do Senhor. E meu pai já tinha falado, você não vai lá e ficar dançando com todo mundo, porque eu gosto de música. Meu pai falou, você dá uma segurada. Você dá uma segurada, você vigia. E aí eu falei, pai, que não sei o que é. Só que me deu uma angústia. Eu tava me arrumando já. E me deu um desespero. E eu falei, Deus, por que é isso? Aí eu fui orar. Saí do banho e fui orar. E aí eu lembro que era até um dia de culto. E eu não fui por causa desse casamento. E aí eu lembro que eu tava vendo a live. E aí na hora o pastor tava falando, o pastor tava ministrando, o pastor Edu. E ele falou assim, Deus deixou Daniel ir na Babilônia, mas Daniel não se contaminou.
Não se misturou. E aí eu falei, bom, já entendi. Aí, assim, passou a angústia. Passou. Peguei, me arrumei, fui pro casamento. Quando eu estava a caminho desse casamento, eu passei por um caminho, meu GPS mudou meu caminho. Eu ia pelas rodovias e fui por dentro de um bairro muito conhecido aqui em São Paulo. E esse bairro, eu tô andando nesse bairro e era um lugar meio estranho, assim, eu falei, gente, que lugar é esse? Eu tô perdida sozinha, ainda bem que era dia. Eu tô perdida e andando. Eu comecei a reconhecer o local. Eu falei, gente, não acredito que eu tô aqui de novo. E tô andando, e aí eu vi o nome do bairro. Eu falei, mano, eu não acredito que eu tô aqui. Aonde era esse bairro? Esse bairro, na minha época de rebeldia, do relacionamento que eu sempre falo aqui, que eu fiz errado. Na época, eu fui escondida dos meus pais. Peguei o carro, peguei 4 horas de trânsito na época, pra ir atrás do meu amado na época, que tava errado. E fui ficar com ele nesse lugar. E na época, eu tava tão doida, apaixonada, que eu não tinha visto quanto lugar era estranho, né? E aí, Deus me mostrou esse local. E assim, gente, no dia que eu fui lá, tava chovendo, escuro, e eu não tinha percebido quão estranho era o lugar. Nesse dia, eu fui num dia de sol, claro. E aí, Deus foi me mostrando assim, eu falei, Deus, que lugar estranho, que lugar estranho, que lugar estranho. E eu falei, Jesus, olha que o Senhor me livrou. Era pra eu estar aqui, era pra eu ficar aqui. Eu ia morar lá. Falei, Deus, olha que o Senhor me livrou. E aí, cheguei no casamento. Quando cheguei no casamento, um cara lá do casamento veio conversar comigo, deu em cima de mim. E aí eu, né? Daniel foi pra Babilônia, mas não se contaminou. Eu, fui embora. Fui embora cedo, porque também eu tava com medo de voltar à tarde da noite e ter que dirigir por aquele lugar de novo. Mas o que aconteceu quando eu voltei? Quando eu voltei, eu estava do lado da rodovia. O caminho que eu faria correto. O casamento era do lado do caminho correto. Só que eu caí para aquele caminho estranho. E aí quando eu voltei, Deus me falou assim, sabe por que eu te levei ali? Para te mostrar da onde eu te tirei. Da onde você ia ficar. E eu te dei esse temor porque talvez você ia, se você não tivesse passado por isso, você ia cair de novo na mesma esparrela. E eu tô te livrando. E eu voltei, né? No domingo seguinte eu tava pra todo mundo. Gente, isso aí que aconteceu comigo. Porque eu tava assim, Deus tinha me dado um temor e um tremor sobre aquilo. Então, assim, eu aprendi com o pastor Silvério, que faz muitos podcasts com a gente. Eu aprendi com o pastor Silvério uma coisa quando eu era adolescente e quando eu estava nesse relacionamento errado. O pastor Silvério ministrou sobre relacionamento pra mim nessa época e foi muito bom pra que eu também saísse desse relacionamento. Ele falou assim, a vida com Deus é como se a gente estivesse debaixo de um guarda-chuva. E Deus está acima desse guarda-chuva e Ele coloca esse guarda-chuva para te proteger. Então, tudo que você vai fazer a partir disso, as coisas mais importantes que você vai escolher para sua vida é primeiro o seu Deus. Disso, você vai guiar toda a sua vida. E depois do seu Deus, a escolha mais importante que você vai ter é o seu cônjuge. E isso vai amaldiçoar ou abençoar a sua vida. Sim. E aí, quando Deus me deu essa experiência, eu agradeci tanto. Eu lembro que eu voltei assim no carro chorando, falando, Jesus, muito obrigado. Porque na época, eu lembro que quando eu terminei, eu fiquei em depressão e eu falei, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? E a gente culpa Deus, né? Sim. Eu fui para um relacionamento que ele não queria, culpei ele, e fiz o que quis, ele falou não, e eu depois culpei ele porque terminou. Por que o Senhor não deixa, não quer me fazer feliz? Mas 10 anos depois, eu vejo da onde Deus me tirou. Do que eu me vi, eu falei assim, gente, eu estaria aqui, não estaria mais na presença do Senhor, certamente. E você indo até aquele local, né? Não é que a pessoa foi te buscar. Deus me indo, levou. Né? Foi assim, foi uma experiência assim. Eu nunca mais vou esquecer disso. Não, mas no passado você queria ter ido, né? Sim. Não foi um rapaz que foi te buscar na casa, ele não te mandou. Nem tinha Uber na época, eu tinha. Não, eu fui nem de tinha. carro. Eu peguei Então, o carro você e ia, fui né? escondido dos meus. Olha você assim. vê? Só pior. Escondido dos meus Então, pais. meninas, não façam isso, tá? Não, Deixa o gente, sem vergonha. Esse aqui é um testemunho do que não fazer. Não Se ele for homem de façam. Deus, ele vai dar um jeito de chegar. E glória a Deus que eu ia ainda conseguir manter minha pureza, porque eu tava um É. passo de cair. Um passo. E assim, o Senhor foi muito bom pra mim nesse sentido. Então, eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus.
às vezes, a gente tava falando, é triste ser solteiro? Mas eu dou glória a Deus. Sim. Porque muito pior do que estar solteira num mundo onde todo mundo tá casado é estar mal casada. E eu sei que eu não estou mal casada. É uma tristeza Glória que Deus a Deus. converte ela em alegria, porque vocês estão se alegrando na esperança, né? Exatamente. Romanos 12, né? Alegrai-vos na esperança. E isso é tão especial porque eu também creio que na minha jornada Deus me livrou de muitas coisas. Deus me livrou e trouxe a pessoa certa, porque hoje, se eu vivi algumas coisas na presença de Deus, profissionalmente, financeiramente e até mesmo espiritualmente, eu devo à minha esposa, porque eu conhecia o que eu era antes. Eu me vestia mal, eu não tinha uma intimidade com Deus como eu tenho hoje. Então, assim, o papel de uma mulher, de Deus, para a construção de uma família que agrade ao Senhor, ele é especial. Então eu tenho que honrar aqui a minha esposa, né? Porque ela foi esse instrumento de Deus. Ela sabe disso. Ô, Glória! Foi um instrumento de Deus. Então, vocês que estão firmes no Senhor, meninas, assim, Deus ele tem algo lindo. E o que você falou, assim, gerações precisam ser resgatadas. Então, esse podcast é para salvar gerações. Por quê? Um relacionamento bem estruturado, os filhos vão nascer numa casa abençoada. Então, os filhos desses filhos, se Jesus não tiver voltado, eles também vão crescer amando ao Senhor. Porque a gente sabe que quando as famílias sofrem, quando vem um divórcio, por exemplo, os filhos sofrem. Né? Quando tem uma terceira pessoa no relacionamento, os filhos sofrem. Eles são filhos de famílias diferentes. A gente sabe que não é legal. É difícil pra caramba. Então, Deus ele quer curar famílias através do relacionamento. Então, você que tá solteiro, conheceu alguém, primeira coisa, traz essa pessoa em oração na presença do Senhor. Fala com mais alguém, com um amigo, uma amiga de oração, um pastor, um líder, para que essa pessoa também cubra em oração, para quando começar esse relacionamento, ele comece certo, agradando ao Senhor. Então, pra gente finalizar, né? Eu quero que vocês falem pra mim. Eu quero que você fale. O que você achou na Jane que as outras não tinham, né? O que fez você... E o que você esperava pro seu casamento, né? Uhum. E Deus te mostrou isso e mostrou que não era. Então fala pra o que a Jane tinha que as outras não tinham. Depois eu quero, amiga, que você fale. O que você tá esperando no irmão, né? E aí, é outra coisa, dicas pra quem tá solteiro, o que fazer, né? Uhum. Primeiras dicas pra quem tá solteiro, As como dicas esperar. As dicas pra quem tá solteiro e depois o que a Jane tinha que não tinha, que as outras não tinham. E você, amiga, dicas pra quem tá solteira e o que você tá esperando no moço. Bom, as dicas, né? Eu acho que a primeira dica é mais um conselho mesmo de buscar... Dica pros homens, João. Dica pros homens, Pros né? homens. Assim, sejam homens, de verdade. Assim, Uhum. sejam homens, assim, de colocar o seu coração diante do Senhor, sendo totalmente sincero com Deus. O que você acha de uma mulher? Se o desejo do seu coração não é agradar ao Senhor através de um relacionamento, você precisa primeiro se acertar com Deus, né? Mas buscar essa responsabilidade e para os homens buscar esse temor que é de conhecer uma mulher para formar família. E que isso é algo assim que tem muito peso diante do Senhor, né? Eu falei que eu tinha medo de casar. Eu queria muito, mas eu tinha medo porque a responsabilidade era grande, né? Mas esse medo se transformou em temor, que eu quero muito agradar ao Senhor, né? No relacionamento. Então, para os homens, eu diria assim: olhe quando você se interessar por uma menina, olhe para essa mulher com o mesmo respeito que você tem pela sua mãe, pela sua avó, pela sua irmã e para a história dessa mulher, né? Ela tem uma mãe, ela tem um pai, e como você vai honrar essa família? Porque eu percebo que muitos homens hoje não querem ter contato com a família da pessoa que tem interessado. E eu acredito que as pessoas que estão na igreja é diferente. Se você está firme na igreja com os valores de Jesus, então você precisa ter essa humildade de reconhecer as pessoas que fazem parte da história dessa mulher, né? Conheça os pastores dela, procura fazer esse processo de conhecimento, talvez até antes de formalizar o relacionamento. Então, muito temor de Deus como dica e respeitar essa história e levar tudo isso em oração diante de Deus, abrindo verdadeiramente o coração.
quem tá solteiro é fazer essa cartinha das características, acho que isso é profético, colocar isso em oração e assim, de forma assim, muito tranquila, conhecer as pessoas, sabe? Vai participar de um lugar, vai em algum evento, conheça as pessoas, sabe? Né? Busca esse lugar de felicidade, mostrando quem você é, a segurança de identidade que a Letícia falou, né? Puxa, conheça as pessoas, conversa com as pessoas, faça boas amizades puras, né? Para poder conhecer o coração. Vai que nessas amizades puras, Deus pode mostrar alguém. Agora, se a pessoa fica fechada, ela não sai para lugar nenhum. Igual vocês fizeram uma coisa muito especial. Saíram juntos para se divertir juntos. Puxa, se aproxima de amigos de Deus, que talvez também sejam solteiros, puxa, saiam juntos, se divirtam juntos, compartilha desse momento juntos. Eu acho aí nesse processo de conhecer as pessoas que estão na sua igreja, até mesmo conhecer pessoas através de ministérios diferentes, né? Por que não? Você participar de um congresso, participar de uma atividade, de um culto de jovens em outro lugar, para você conhecer outras pessoas. Nesse processo também, você pode ter contato com várias pessoas. Porque Deus ele, exatamente. Deus pode trazer alguém ali na sua própria igreja, ou Deus pode também trazer alguém de uma igreja de fora. Eu vim de outra igreja, né? Não foi com esse objetivo. Eu não visitava a igreja da Jane para conhecer ela. Eu visitava lá porque tinha uma vigília lá que Deus falava comigo, eu tinha amigos lá, ia pro retiro juntos, mas eu não namorei ninguém de lá. Então, quando eu conheci ela, foi algo assim muito especial, essa coincidência, essa cristocidência, né? E o que ela tinha que as outras não tinham? E o que ela tinha, assim, temor do Senhor. A Janiane sempre foi muito radical em Deus, né? Então, quando eu conheci ela, falei, essa moça realmente, ela ama muito a Jesus. Então, essa paixão que ela tinha por Deus, pela oração e querer agradar ao Senhor, isso aumentou ainda mais o meu temor. Que quando eu desenvolvi essa amizade com ela, e quando eu comecei a orar para perguntar para Deus, aí nosso processo durou meses, realmente. Mas foi algo assim que eu tinha clareza. Isso só vai acontecer se for de Deus. Não tem nada de bom em mim. Ela é uma mulher pronta, acho que ela já era formada, já estava bem financeiramente, já tinha o carro dela e eu estava na faculdade ainda. Então, humanamente, foi um dos questionamentos que eu levei até para Beti. Falei, Beti, não faz sentido, Beti. Ela já está pronta. Eu estou terminando algumas coisas ainda. E foi numa época que Deus até me deu um sonho de Ruth e Boaz. É um livro assim que eu até recomendo. Você que tá solteiro, você precisa ler. Eu li, foi meu primeiro livro. Você precisa ler. O livro de Esther, Ruth e Boaz, e ler a história de Sansão. A história de Sansão é tudo que um homem não deve fazer. Porque foi nascido escolhido de Deus, foi nascido assim com a unção de Deus, mas fez tudo errado de propósito, né? Então, infelizmente, é importante a gente também aprender com os erros. Mas o que mais me impressionou dela foi ela era muito inteligente, sim, o fato dela ser uma mulher muito inteligente, isso me impressionava, uma mulher muito bonita, sempre muito elegante, mas esse temor que ela sempre demonstrou pelo Senhor, né? Pelas coisas de Deus. Tanto que esse processo de conversar com os pastores, de conversar com as amigas dela, foi algo que ela trouxe, assim, né? E foram desafios o videogame do Mario, né? Foram desafios que eu precisei passar. Eu tive uma clareza. A gente deve ter conversado com mais de quase 10 pessoas, porque eu conversei com a Mônica e Selma, pastora Beti e Evaristo, os nossos pastores, os meus pastores e os pastores dela. Já é uma lista, mais a família, porque eu pedi a mão dela. Mais um detalhe, se você está namorando, é muito importante o homem ele ter esse papel da família. Eu sei que na sociedade de hoje essa prática quase não tem, né? Até a prática da aliança. Mas a gente vai resgatar em Tanto que quando eu tava namorando com ela, teve um momento assim, a gente tava orando. Estávamos no período de oração. Ela nem quer que fale, ó. Eu tava no período de oração. Você conta ela. Né? Conta depois. Conta depois. Então, assim, vou resumir em uma uma frase assim. Respeitar esse período de oração. A gente sabe que cada casal vai ter que discernir no Senhor quanto vai ser esse tempo, mas respeitar esse período de oração, porque é um período também de conhecimento do outro. Mas, respondendo a sua pergunta, o temor que ela tinha do Senhor. Então, acho que esse é um conselho muito sábio, né? A gente conhecer aquilo que a outra pessoa tem do Senhor, porque esse temor dela me ajudou a melhorar a minha vida com Deus, né? Então Deus foi nos abençoando com o relacionamento e nos lapidando no relacionamento com Deus, né? E esse processo acontece até hoje no casamento. Glória a Deus por isso. E você, minha amiga? Vamos lá, o conselho que eu dou é que casamento não é emoção, é uma escolha. Então a gente tem que fazer as escolhas certas enquanto solteiros para quando chegar no casamento fazer a melhor escolha.
E o que eu espero do cheiroso que vai chegar... Pode ser que não seja nessa live. Deixa nos Você comentários. Cheiroso, entre em contato com o Instagram do Estúdio 3. É que ele me ame como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por mim. Meu É Deus. isso. Gente, ó, Letícia, toda vez que ela fala, gente, minha amiga, é por isso que ela é minha amiga, entendeu? Ele vai ter que chegar com essa frase, olha. Exatamente. Eu acho que eu também falaria isso, assim, Letícia, nesse sentido a gente é muito parecida. Sim. Casamento é uma escolha e eu tenho muito uma frase assim, hoje você faz as suas escolhas, amanhã elas te fazem. É. Então, se eu posso dar uma dica é essa. Hoje é você. Amanhã vai ser o que você fez delas. E a Bíblia diz que nós... eu esqueci aquele texto da juventude, jovens. Eu vou escolher porque são fortes. Não, né? deleita-te no Senhor na sua juventude. Não é deleita-te no Senhor. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador na sua Eclesiastes. juventude, para quando chegar o dia mal, você não tenha dor sobre eles. Uau. É. E nós precisamos. Eu sempre, quando eu tô num período difícil, eu lembro disso. E o cheiroso, que ele tenha uma vida com o Senhor. Eu acho que a mesma igual. coisa. Ele só vai ser cheiroso se ele tiver o cheiro de Cristo. Meu Deus! Deus! Meu É Deus. isso mesmo. Ai, João, É Se isso não. mesmo. Tem características físicas, obviamente, Lógico. a gente não fica com um pedaço de madeira, a gente quer alguém que a gente olhe e goste daquilo. É. Mas eu acho que um homem que ama Jesus, um homem que é cheio da unção de Deus, é uma coisa assim, fora do comum, né? Sim, Deus vai com transformando certeza. ele, né? Deus vai Quando transformando. quando eu olho para um moço solteiro, é que tá difícil de achar, né, igreja? É. Mas um homem solteiro, assim, que você vê, que você fala assim, meu, esse cara tá cheio de Jesus. É. Isso é lindo, É. isso é lindo, isso é lindo, é apaixonante. E amar é uma escolha, não é um sentimento. Então, se você tá doido, você não está amando, você tá apaixonado e louco. É. E isso pode te levar à perdição. É verdade. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei. Eu amei Obrigado, estar viu? com vocês. Quem sabe nos próximos podcasts a gente vem aqui em casa, 3 casais. Eita! Profético, Contando, hein? olha, o Senhor trabalhou, igreja. Tá gravado, né? A gente Tá vai conseguir ver, né? gravado, tá gravado. Vai conseguir comparar a data, igreja, né? E vamos comparar. É. Muito obrigada por você que esteve até aqui. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê força nesse tempo de solteiro, que Ele te dê sabedoria no tempo de casado e que em tudo que você fizer seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um beijo para você. Esse é o Estúdio 3, um podcast cristão. Esteja aqui conosco sempre, sempre. Você sempre vai ter coisas para ouvir. Beijos. Tchau. Deus abençoe.